e vou compartilhar com vocês aqui o material para a gente começar o assunto aqui do sistema reprodutor feminino. Então tá aqui, pessoal. Eu vou deixar assim, que assim vocês conseguem acompanhar a setinha aqui do meu mouse, né? Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Beleza. Então vamos começar falando aqui da parte anatômica, né, do sistema reprodutor feminino, né, onde temos aqui a imagem, né, do útero, uma visão anteroposterior e uma visão aqui lateral, né, do útero. Aqui na parte anterior, nessa primeira imagem aqui, a gente já consegue ver aqui o útero, né? Aqui a vagina, aqui as tubas uterinas, né? Aqui a parte aqui das fímbrias, né? Que não tem o nomezinho ainda, mas em outras imagens vão aparecer, né? Aqui o ovário, né? Nessa primeira imagem aqui de visão anterior. Já que na visão lateral, esse mesmo órgão aqui ele vai estar aqui, ó. Aqui é a entrada aqui da vagina, né? E aqui é o útero. Certo? Aqui as tubas uterinas e ali o ovário. Então podem observar que, diferente lá do sistema reprodutor masculino, das vias ali do sistema reprodutor masculino, tanto a via sexual como a via urinária passavam pelo mesmo caminho, né? Que era o caminho ali da uretra, certo? Já o do feminino vão ser vias diferentes, né? A via aqui da entrada do pênis, aqui da vagina, e que é a via sexual, né? Reprodutora, e aqui, nessa outra aqui, é a via da uretra, né? Que liga aqui com a bexiga, né? Para a saída, né? Da excreção da urina. Aqui a gente já consegue diferenciar essas duas situações aqui, né? E como vocês podem observar, eu estou falando, né? Aqui, essa estrutura aqui é a vagina. Ou seja, a vagina, ela é um órgão interno, certo? Portanto, essa imagem que a gente vê aqui, né, não é a vagina, né? Como é que a gente chama essa estrutura aqui? Vocês sabem? O de fora, professora, ali em volta? Isso. Ali, são os lábios, alguma coisa assim? É, né? A estrutura inteira, né? Como é que a gente chama? Se a vagina é aquele canal ali interno, né, de musculatura lisa, o que a gente chama aqui? Que normalmente, o que a gente diria, né? Que isso aqui seria uma vagina. Mas agora a Sim. gente viu que não é. Que a vagina é essa estrutura aqui interna. Então, essa parte de fora aqui é chamada do quê? E eu voltei para aquela lá e apareceu o nome. Ah, mas eu não vi. Ah, não sei. Nossa, que feio. Pois é, eu também não vi. sei. Eu não sei, porque a gente fala tanta coisa, né? Só acho que não fala o nome certo. Vocês não estão pensando nos nomes feios, né? É chamado de vulva ou pudendo. Como? Vulva ou pudendo, né? No caso, a gente está chamando de Nossa, vulva. pudendo.
Ai, gente, desculpa, mas essa foi a melhor. Eu acho Eu que é pior do que agora, ó, essa. agora eu não Meu consigo Deus do segurar. céu. Meu Jesus do céu, professor. Não, olha. É podendo com P. Tá? Olha só, aos 41 anos eu vou saber que o nome do Ô, negócio é esse. professor, é com P de pato. Com P de Pudendo. pato. Ah, tá. Pudendo. Pudendo. Ou Tá? vulva. É chamado de vulva ou pudendo. Com P. Pudendo. Pudendo. Isso. Não, olha. Então, essa vulva ou pudendo, né, que são esses órgãos externos ali, temos ali como estruturas, né, os pequenos e grandes lábios, né, que delimitam a entrada da vagina, que tem exatamente essa função, né, de não deixar que objetos maiores adentrem ali a vagina, né, como uma forma de proteção, né? E por que eu digo, né, que essa seria uma forma de proteção? É que, digamos, no início ali da existência das mulheres, né, não se utilizavam roupas, né, não tinham roupas íntimas para proteger. Então, tanto os pequenos e grandes lábios, quanto também os pelos pubianos, teriam essa função também de proteção, né? Para que não, insetos ou pequenos animais não entrassem ali, certo? Ali também temos ali a entrada da vagina, né? Que é onde vai acontecer o ato sexual, né? A abertura da uretra, um pouquinho aqui mais acima, né? E ali, um pouco mais acima, temos o clitóris, né? Que é o local onde vai ser ali a maior sensibilidade, o lugar onde tem mais terminais sensitivos, né? Ali da mulher, né? E no clitóris, se vocês observarem, embora a imagem aqui não apresenta muito bem, tem também uma pequena glande, né? Igual acontece com o homem, né? Por isso que ali também vai estar os terminais sensitivos, né? Excitáveis ali do sistema reprodutor feminino. Agora, voltando aqui ao sistema reprodutor feminino, parte interna, conseguimos aqui já identificar algumas estruturas, né? A vagina, né? E aqui tem o útero. O útero, ele tem algumas estruturas específicas, como essa parte de cima que a gente chama de fundo, né? Essa parte central a gente chama de corpo, né? O corpo do útero. E essa parte de baixo aqui, né? A gente chama de colo de útero ou cervix. Certo? Aí aqui temos as tubas uterinas, né? Como a gente falou na aula anterior, antigamente sendo chamadas de trompas de falópio, né? Mas hoje é chamadas de tubas uterinas, né? Ao final da tuba uterina aqui temos essa estrutura aqui que é chamada de fímbrias, né? As fímbrias, elas que vão estar ali responsáveis por capturar aquele óvulo, né? Quando que é liberado ali pelo ovário, né? E aqui o ovário. Aqui ainda no útero a gente pode identificar ainda mais algumas estruturas, né? Ele também é formado por camadas. Temos aqui a camada externa do útero, que é chamado de perimétrio, né? A terminologia, né, métrio, quer dizer útero, né? Então, a camada mais externa aqui do útero é chamado de perimétrio.
Já a camada mais interna aqui do útero é chamado de endométrio, que é exatamente ali onde vai acontecer o processo de nidação, né? Que é onde vai se alojar ali o óvulo fecundado, né? Para acontecer a gravidez ali propriamente dita, né? E aqui no meio, entre essas camadas, né? Temos uma camada aqui de tecido muscular liso, né? Que é o miométrio, que é exatamente a musculatura. E esse miométrio, ele vai ter uma função absurdamente importante aí em algumas situações. O que, que vocês imaginam que pode ser? Por que essa musculatura é importante? E em que situações ela vai estar entrando aí em ação? Jogo essa pergunta para vocês. Como, professor? Em que situações e qual a importância dessa musculatura aqui do útero, o miométrio? Tem alguma coisa a ver com a parte de gravidez? Também. É essa parte que é relacionada com aquela doença, a endometriose? Não, estou falando do miométrio, da musculatura. O endométrio é a camada mais interna. Hum, Vamos pensar assim, ó. Por exemplo, né? No ato sexual, né? Vamos estar estimulando, né? Ali as partes sensíveis, né? E no momento dessa excitação que vai acontecer ali, vão gerar tanto contrações da musculatura lisa aqui da vagina, quanto também contrações aqui do miométrio. Qual seria essa função, né? Para que acontece essa contração da musculatura aqui do miométrio, do útero e da vagina? Exatamente para facilitar, né, para ajudar a entrada do esperma, dos espermatozoides aqui no útero. E daí ele vai contraindo, contraindo e vai conduzindo, né, esse esperma, ajudando esse esperma a chegar até no local da fecundação. Desculpem. Entendeu? Sim, entendi. agora Show. sim. Show. Só porque não é só isso. Também vai acontecer no momento de, digamos que houve a ovulação, veio esse óvulozinho aqui, chegou aqui e o encontro não foi correspondido, né? Levou lá, como é que a gente fala? Levou um bolo do espermatozoide. Ele vai continuar vindo aqui, né? E para ele ir embora, junto com a escamação aqui do endométrio, vai acontecer também contrações da musculatura do miométrio. O que são essas contrações? As, as contrações do endométrio, isso? Não, as contrações do miométrio. Ah, tá. Desculpa, me perdi. Mio de músculo, né? Miométrio, musculatura. Por que vai contrair a musculatura? O que é essa contração muscular neste momento aí de escamação e início aí da menstruação? Agora dei uma baita de uma dica. Deixam vocês bastante irritadas e querem bater na gente. A TPM. As cólicas. As cólicas que vocês sentem nesse período menstrual é a contração do miométrio
expulsando ali essa escamação do endométrio, né? E o óvulo não fecundado através ali de menstruação. Então, essas cólicas que vocês sentem é a ação do miométrio para realizar isso. Certo? Então, já temos aí duas funções importantes dessa musculatura, né? No momento do ato sexual, para ajudar esses espermatozoides chegarem lá no seu destino, né? E também no momento da menstruação, para expulsar, né? Para expelir ali as escamações do endométrio e do óvulo não fecundado. Certo? Mas ainda temos mais uma situação que esse músculo é importante, que é no momento do nascimento do bebê. Não vão acontecer cólicas também no momento do nascimento do bebê? As contrações? As contrações. Essas contrações são contrações do miométrio, né? Para expulsar o bebê também dali. Né? Ficou meio forte essa frase, né? Mas basicamente isso que acontece. Certo? Alguma dúvida por enquanto? Certo. Beleza, então já vimos todas as estruturas, falamos sobre o miométrio, acho que nesse slide aqui já falamos de tudo. Vamos para o próximo aqui, continuando com a imagem do útero. Tá, aqui não é novidade para ninguém, né? O útero é muscular e oco, se expande ali durante a gravidez, né? O miométrio é um tecido muscular e o endométrio é onde vai ter ali aquela mucosa, né, que reveste ali o útero, né? E como eu falei, né, o endométrio é o local onde vai ocorrer a nidação, que é a fixação do embrião. O embrião fecundado, ele vai ser fecundado ali nessa parte mais final ali do terço mais distal das tubas uterinas, né? Aqui onde a gente vê aqui, né? E ele sendo fecundado, ele vai seguir o caminho aqui das tubas uterinas até se fixar aqui no endométrio, né? E daí esse processo de fixação ali do embrião no endométrio é chamado de nidação. Ok? Tubas uterinas, né? Ela comunica ali as gônadas femininas, que são os ovários, né? Ao útero, né? E possui ali 3 regiões: terço distal, terço médio e terço proximal. Só um minutinho aqui, pessoal. Tive uma invasãozinha básica aqui, peraí. Filhas, vamos lá. Tive uma invasão de bebês aqui. Continuando aqui, tuba uterina, né? Então, dividida ali em 3 regiões: terço distal, médio, proximal, né? E no caso, o distal. Opa, deixa aqui. O distal é esse infundíbulo, né? Que é essa parte mais distal aqui das tubas uterinas. Essa parte medial aqui é chamada de ampola. E a parte proximal, chamada aqui de istmo, certo? As fímbrias aqui eu já apresentei a vocês, ovário, aqui o útero, tudo normal, né? A fecundação, como eu falei para vocês, acontece aqui nessa parte distal das tubas uterinas, né? Onde vão ser fecundados aqui o óvulo e ele vai ali no processo de divisões, né? Mitóticas ali, até chegar ao
ao endométrio, né, para ter ali a sua fixação, né, a anidação. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Por enquanto tá indo. Quando tá indo, né? Ô, professor, ali o professor falou que tem o distal, o proximal, né? E tem Sim. esses outros nomezinhos difíceis. A gente tem que gravar com qual? Depende da questão, né? Se na questão estiver pedindo o nomezinho, né? É bom gravar pelo nomezinho, né? O infundíbulo, ampola e istmo, né? Tá bom. A não ser que seja uma questão descritiva, né? Que daí você vai poder falar, não, terço distal, terço proximal, terço... também pode ser dessa forma. A não ser que seja de assinalar, que daí vai estar provavelmente o nome de um deles. Beleza. Beleza? Pro próximo, vamos ver aqui. Aí temos os ovários, que é onde começa o negócio a ficar um pouco mais complexo, né? Que daí já vai entrar as questões hormonais. Aí aqui, ovários, que são localizados ali no interior da cavidade pélvica, né? Os hormônios produzidos ali são o estrógeno e a progesterona, que são hormônios ali bastante importantes, né? E sofrem a influência também, como acontece no sistema reprodutor masculino, né? Dos hormônios FSH e o LH, né? O hormônio luteinizante, produzidos ali pela hipófise, né? Aí temos o FSH, né, que induz a formação dos folículos ovarianos, ou seja, no início ali da maturação, né, que está representada aqui, né? A maturação nessa parte de cá é a maturação ali dos óvulos, né? E vai estimular aqui esses folículos, que são essas bolsinhas aqui, que envolve o óvulo. O óvulo está lá no meio dessa estrutura, ó, tá lá no meio dessa estrutura, certo? Então é isso que o FSH vai estar fazendo. E esses folículos, né, conforme eles vão sendo estimulados, eles que vão produzir o hormônio estrógeno. Já com o aumento do estrógeno, ocorre também o aumento da liberação do hormônio LH, certo? Que vai acontecer ali também no momento ali de ovulação, né? Por que eu digo isso? Porque vai gerar um amadurecimento, né? Desse óvulo, né? Desse folículo, até chegar o momento da ovulação. O que seria esse processo? O momento da saída do óvulo ali já maduro, né? Para seguir ali o seu destino. Só que no momento que ele sai, fica esse folículo ali no ovário ainda, né? Pode ver que ele continua ali. E ele vai se transformar nesse corpo amarelo, que a gente chama também de corpo lúteo. E esse corpo lúteo é que vai produzir a progesterona, que também é um hormônio muito importante ali no sistema reprodutor feminino. Tranquilo por enquanto? Ou ficou alguma dúvida? Essa parte é um pouquinho mais complexa, mas acho que tá tranquilo ainda. Tá tranquilo ainda? Foi um pouco mais complicado, né? Mas tá tranquilo. Acho que aqui os textinhos estão bem organizadinhos por tempo, né? Começou aqui o amadurecimento do folículo, né? O óvulo tá ali, porque o óvulo ele já está ali. Lembra que eu tinha falado para vocês que era diferente do sistema reprodutor masculino, que a produção dos espermatozoides só iam começar a partir da puberdade e da mulher não? Sim. Exatamente porque a mulher ela já nasce com todos esses óvulos ali dentro do seu ovário. Elas vão começar a amadurecer a partir aí sim
da primeira menstruação. Entendeu? Mas ela já vem com aquela quantidade. Aí os livros, eles têm quantidades de óvulos ali diferentes. Tem locais que vão dizer que é 150 mil, locais que vão dizer que é 400 mil, né? Mas, ou seja, vai ser aquela quantidade X que vai ter e vai ter pela vida inteira. Quer dizer, depois vai perdendo ali a cada menstruação, né? Cada mês vai sendo um óvulo que vai sendo liberado ali pelas tubas uterinas e acontecendo aquele processo que a gente falou. Portanto, né, temos aí esses dois hormônios importantes que vão estar sendo produzidos. E vamos falar agora um pouquinho sobre as funções deles, né? O estrogênio, como a gente falou ali, ele é produzido por aqueles folículos ovarianos, né? Deixa eu voltar aqui. Lembra que vai começar o amadurecimento ali do óvulo, né? Sendo estimulados esses folículos ali, que esses folículos são estimulados através do FSH, que é produzido lá na hipófise, né? Então, lá da hipófise vai vir um FSH que vai estimular o amadurecimento desses óvulos, né? Estimular a formação ali desses folículos, né? Que vão ajudar ali, né? Nutrir e amadurecer esse óvulo. E esse folículo é que vai produzir o hormônio estrógeno. Determina também o aparecimento das características sexuais secundárias femininas, por exemplo, as mamas, pelos pubianos, acúmulo de gordura em algumas regiões, né? Estimula o desenvolvimento ali do endométrio para receber o embrião. Isso a gente vai falar depois melhor ali mais para frente. Induz o amadurecimento dos órgãos genitais, libido sexual e é responsável por manter a integridade óssea e por regular os níveis de colesterol. Olha que importante, né? Lembrando que na menopausa, né, quando encerra a ovulação, né, a produção de estrogênios nos ovários é reduzida. Então, devido à redução desse estrogênio, né, acaba tudo isso aqui tendo também uma diminuição. Por isso que depois da menopausa, existe ali uma mudança no corpo da mulher, ela acaba perdendo um pouquinho das características, né? Aquele corpo, a cintura que era mais fininha começa a ficar um pouco mais alargada, começa, às vezes, numa certa idade aí, a nascer pelos onde não nascia, né? Pode acontecer. E também, né, o que pode até gerar aí problemas sérios, né? Mas a gente pode ver, é responsável por manter a integridade óssea. Está aqui a explicação do porquê, depois da menopausa, pode acontecer ali o processo de osteoporose, né? No caso da mulher. Aí temos também aqui a progesterona, que é produzida pelo corpo amarelo, que como eu falei, né? Vamos voltar aqui. Como eu falei, o corpo amarelo ele aparece depois que o óvulo sai, né? Ou seja, a ovulação. Quando o óvulo sai ali desse folículo, aqui, né? Esse folículo de Graafi aqui, ele vai se transformar neste corpo lúteo. E esse corpo lúteo, esse corpo amarelo, é que vai produzir a progesterona, certo? Juntamente com o estrógeno, esses dois hormônios juntos, né? Eles vão estar preparando a parede do endométrio para receber o embrião. Ou seja, ele vai aumentar ali o volume do endométrio para que receba, além de aumentar também, aumentar a vascularização ali local para que aconteça ali a anidação, né? E também vai estimular o desenvolvimento das glândulas mamárias.
Então, isso para ver como esses hormônios são bastante importantes. Aí temos a ovogênese, né? Como a gente tem lá a espermatogênese, temos também a ovogênese, que é a formação ali dos óvulos, né? Aí aqui temos aqui, né, a primeira fase, por meio ali de mitoses consecutivas, nessas divisões, né? Essas células germinativas vão se multiplicando, né? E vão dar origem, né, às primeiras células aqui, né? Aos ovogônias, né? Numa segunda fase, né? Eles vão estar ali crescendo, vão estar ali começando a fazer assim umas divisões ali meióticas, né? Tendo também ali um aumento, né, do seu citoplasma e o acúmulo de substâncias nutritivas, né? Que é o quê? Que é a formação daquele folículo que a gente falou, né? Ele começa a aumentar aquele citoplasma, né? No caso, aquela camada ali a gente chama ali de folículo, né? Que vai estar nutrindo, né? E amadurecendo aqueles óvulos. E a terceira fase é onde vai acontecer a maturação propriamente dita, né? Onde já vai ter o óvulo ali formado para que ele seja liberado, né? Ou seja, onde vai acontecer ali a ovulação, que vai acontecer no período, né? Na primeira menstruação, né? Da adolescente, né? Podemos dizer assim, né? Que acontece normalmente ali nos 11 anos de idade. Aí acontece, né, o ciclo menstrual. Por que é chamado de ciclo menstrual? É porque é um ciclo que vai acontecer repetidamente ali, uma vez por mês. Por isso, menstrual, que é de mensal, né? E aqui temos uma imagem que é bem interessante. Aumentar ela aqui para vocês observarem, onde temos aqui essas camadas aqui, né, de informação, né, onde temos ali o desenvolvimento dos folículos ovarianos, né, que é aquele processo que a gente falou, o desenvolvimento da parede uterina, né, o endométrio, que é aquela parte interna ali do útero, né, como vocês podem ver aqui, e os níveis, né, ali dos hormônios produzidos pela hipófise, né, o FSH e o LH, certo? E os níveis de hormônios ovarianos, né, que são produzidos ali no ovário, que é o estrógeno e a progesterona, né? E como vocês vão ver, esse ciclo, ele é um ciclo de 28 dias, certo? Aí aqui temos o primeiro dia, né, que é o primeiro dia ali da menstruação. Vocês podem, aí a partir do primeiro dia da menstruação, começa o processo, esse processo aqui novamente, certo? Começa aqui esse processo. Pode ver que ele começa a aumentar aqui os níveis hormonais, né? E começa aqui esse processo, né, que a gente falou ali de maturação, né, dos folículos, né? Pode ver que vai aumentando esse citoplasma com líquidos nutritivos, amadurecendo o óvulo, que vai acontecer aproximadamente no 14º dia, certo? E nesse processo aqui, lembrem que esse folículo, ele vai produzir quem? Qual hormônio é produzido pelo folículo? É o estrógeno? O estrógeno, como já está aqui, né? Uhum. Então, conforme vai amadurecendo aqui, ele vai produzindo estrógeno, e o estrógeno, né, ele vai começar a aumentar aqui a camada do endométrio, né, já começando a preparação para que aconteça, né, o encontro aqui do óvulo com o... Ovulação. Exatamente, a anidação. Aí a ovulação, que vai acontecer ali aproximadamente
no 14º dia, né, esse óvulo ele vai sair lá para aquele seu destino para ser fecundado. Caso ele não seja fecundado, vai se criar aqui o corpo amarelo, né? O corpo lúteo, de qualquer forma. Só porque se ele não for... Peraí, voltando. Criando aqui o folículo, o corpo amarelo, ele vai produzir a progesterona, que junto com o estrógeno vai aumentar ainda mais a parede aqui do endométrio, certo? Para receber ali o óvulo. Só que o que acontece é que se esse óvulo não for fecundado, esse corpo lúteo ele vai atrofiar. No momento que esse corpo lúteo atrofia, acontece uma queda abrupta, né, aqui dos níveis de estrógeno e progesterona. E quando acaba, né, tendo essa queda desses dois hormônios, o que acontece aqui com o endométrio? Ele vai escamar. É onde vai acontecer a escamação aqui do endométrio, junto com a expulsão ali também do óvulo, e vai acontecer a menstruação, que daí começa tudo aqui de novo e assim sucessivamente até chegar na menopausa. Tranquilo? Alguma Certo. dúvida? Certo. Alguma dúvida, pessoal? Não, tá tranquilo. Aí o que pode acontecer, né? Caso haja a fecundação. Caso haja a fecundação, no momento que o corpo, que o óvulo, né, ele ligue aqui no endométrio, esse processo vai liberar um outro hormônio, né, que vai estimular aqui o corpo lúteo a se manter. E ele continua mantendo, né, esse processo aqui hormonal para que a gravidez prossiga, né, consiga continuar sendo realizado. Então, aqui, como eu falei, né, finalizando esse processo ali do ciclo menstrual, né, a progesterona, que é produzida pelo corpo lúteo, ele atua junto com o estrogênio no desenvolvimento ali do endométrio, né, aumentando, né, ali a espessura do endométrio, né, para uma eventual gravidez, né? Só que caso não aconteça, né, ali a fecundação, vai acontecer ali a atrofia, né, do corpo lúteo, né, e dessa maneira os níveis de progesterona vão cair ali acentuadamente, né, fazendo ali a descamação e a menstruação. Aí, como eu tinha falado, né, que e se acontecer ali a fecundação, né, a parede uterina, né, como eu tinha falado ali, vai produzir o hormônio HCG. Esse hormônio HCG é que vai estimular o corpo lúteo e manter a produção de progesterona e estrógeno, né, para continuar aí com a Ô, gravidez. professora, é isso que é medido no exame de sangue? Oi? É isso que é medido no exame de sangue para saber se a mulher realmente está grávida? Sim, exatamente. Dependendo da quantidade desse hormônio, você sabe se está acontecendo a gravidez ou não. Até porque ele só é produzido no momento da fecundação. Da fecundação não, desculpem, da nidação, né? Entendi, obrigada. Nada. Aí temos algumas curiosidades, né, com relação ao dia fértil, né, que é aquele dia que a mulher está mais propensa ali a engravidar, né? Porém, o que diz aí, né, é que
é difícil você determinar exatamente que dia vai ser esse dia fértil, né? Sabemos ali, né, como a gente viu naquele gráficozinho, que ele vai acontecer entre o 13º, o 14º, o 15º dia, né, após a menstruação, né? Porém, vamos ter aquelas pessoas que vão ter aquele ciclo até desregulado, né, que pode acontecer com 21 ou 35 dias, né, porque não é exatamente todo dia que vai ser certinho. Por isso que acaba tendo ali o tratamento com anticoncepcionais muito mais para regular esse ciclo menstrual do que exatamente ser um anticoncepcional, né? Aí algumas características que podem identificar o período fértil, né? O aumento de cerca de 0,5 graus da temperatura corporal, né, que vai acontecer ali após a ovulação, o aumento da produção de muco transparente alcalino e elástico, o aumento do volume das mamas também pode acontecer, né? Só que como a gente falou, né, não tem como a gente utilizar essas informações como um método contraceptivo. Se não aconteceu essas coisas, eu posso ter relações sexuais sem nenhuma proteção, que é porque não está no período fértil. É bem assim que acontece. Pode acontecer aí de engravidar, mesmo não tendo ainda esses sintomas, né? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Tá tranquilo. Tranquilo? Uhum. Deixa eu ver se mais alguma coisa que eu tenho esquecido aqui de falar. Eu acredito que eu já falei tudo. Certo, vamos aqui para as questões, então, que a gente pode fazer essas questões para resolver junto. E como a gente fez na aula passada, tem algumas questões que eu vou deixar para vocês fazerem em casa e me mandar. Ok? Aí temos a primeira questão, que, meu Deus, é muito fácil, mas mesmo assim vamos fazê-la. As mulheres apresentam duas estruturas ovoides com aproximadamente 3 centímetros de comprimento e são denominadas ovários. Essas estruturas, além de serem responsáveis por dar origem aos óvulos, produzem os hormônios Estrógeno e progesterona. Fácil, né? Só não tem como errar de tanto que a gente falou hoje ainda sobre elas. O sistema reprodutor feminino é formado, além de órgãos internos ao abdômen, por 2 lábios maiores, 2 lábios menores, clitóris e vestíbulo vaginal. Esses órgãos, situados externamente ao corpo da mulher, recebem o nome de... Pudendo. Esse vocês nunca vão esquecer, né? Nunca mais. Nunca mais. Não tem Nem como. podendo. Nem podendo esquecer, não esquece mais. Vocês verem, né? Eita! O sistema genital feminino é formado por órgãos localizados no interior do abdômen da mulher e alguns situados externamente. A respeito desse sistema, marque a alternativa correta, justifique as incorretas. Olha, compliquei essa daí, hein? Oxe, professor. O pudendo feminino é formado por lábios maiores, lábios menores, vestíbulo vaginal e vagina. Está correto? Errado. Errado. Por quê? Porque o pudendo é a parte externa e a vagina é interna. Perfeito. B. O ovário é a região do sistema genital feminino onde ocorre o desenvolvimento do embrião. O desenvolvimento do embrião, não.
O embrião ele é só Ovário, desenvolvido não? depois que ele fecunda. E ele se desenvolve no endométrio, não é? Exatamente. Onde ocorre o negócio que esse nome lá que é diferente. Nidação. Nidação. Isso. O ímen é a membrana que recobre parcialmente a entrada da vagina. Eu não lembro desse, professor. Mas eu acho que não. Acho que tá essa. Sei lá, ali Mas tem, eu acho que essa tá certa. Essa tá certa, é em cima, né? O ímã. Uhum. Eu não sei dizer, mas eu acho que essa tá certa e que as outras duas estão erradas. O miométrio é eliminado com sangue no momento da menstruação. Não, o endométrio é eliminado. O miométrio faz a contração, faz as cólicas. Perfeito. No interior das tubas uterinas são produzidos os óvulos. Não, são nos ovários. Eles já descobriram qual é a verdadeira mesmo, né? Sim, é a C. Tá certo. O ovócito secundário, após ser liberado no momento da ovulação, vai imediatamente para qual órgão do sistema genital feminino? Como? Ovócito secundário. O ovócito secundário é o óvulo maduro, tá? Vai pro útero? Eu falaria para tuba. Tuba uterina? Imediatamente, ó, essa palavra aqui, ó, imediatamente. Então, logo após ele sair lá do ovário, ele vai para onde? Para tuba uterina. Para tuba uterina, né? Observe os esquemas e identifique, né? Os órgãos produtores de gametas do sistema reprodutor representado. Tá, qual é os órgãos que produzem o gameta do sistema reprodutor feminino? É os ovários. Né? Os ovários, perfeito. Os órgãos indicados pelas setas 1, 2, 3 e 4, o que são? 1 é o ovário, 2 é a tuba uterina, o 4 é a vagina e o 3 é o útero. Útero. Perfeito. Quais são os órgãos produtores dos hormônios e que hormônios são esses? Os órgãos. Esse é fácil, hein? Os hormônios são estrogênio e progesterona. E quando está formando o óvulo, é liberado o estrogênio. Tá, mas qual é o órgão que vai estar produzindo esses hormônios? Que acontece dentro dele, né? Dentro do ovário. Exatamente. Então, o órgão é o ovário, os ovários, né? E os hormônios, o estrógeno e progesterona. Seria essa a resposta. Última pergunta. O DIU, dispositivo intrauterino, é um contraceptivo que tem como ação principal. Aí tem algumas respostas aí. Só porque aqui eu esqueci de arrumar um negócio que eu já tinha arrumado antes, só porque eu acho que eu não devo ter salvado, né? Vou dizer que aqui é o tio. Eu acho que é impedir a ovulação, não é, professor? O de cobre, ele mata os espermatozoides. De cobre. Achei que era só o de... Exatamente. Mata, e é um assassino de bichinhos. É.
espermatozoides. E agora, por fim, tem aqui as questõezinhas que eu deixei para vocês. Opa, cadê? As questõezinhas que eu deixei para vocês, por isso eu não falei sobre eles, né? Para vocês precisarem a gente discutir aí no início da próxima aula, tá? Que é o que é endometriose, quais os métodos contraceptivos, fale um pouco aí sobre cada um, para que serve o teste Papa Nicolau e sim, cite 5 doenças ginecológicas e seus sintomas, obviamente do feminino, né? Certo? Certo. Beleza. Aí na próxima aula a gente fala sobre isso daí e começamos a nossa revisão, que falando novamente lá do sistema muscular, que agora nessa prova vai cair tanto o sistema muscular quanto o sistema reprodutor, né? Que o sistema muscular não caiu na última prova. Sim. Achei interessante a gente ter uma aula dedicada ao sistema muscular, que tem bastante coisinha para lembrar, né? Tá certo. Uhum. Aí na próxima aula, ou eu posso até mandar para vocês no grupo ali, para ficar, talvez fica mais fácil, sobre o trabalhinho, que daí a gente pode fazer o trabalhinho ali depois da revisão. Aí dá um tempinho a mais para vocês e eu passo certinho os detalhes do trabalho ali pelo nosso grupo ali no WhatsApp. Tá bom. Uhum. Tá bom, professor. Beleza? Beleza. Beleza. Tenham aí um bom final de semana. E até Obrigada. semana que vem. Obrigada, igualmente. Tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Igualmente, professor. Tchau.